O Hora de Agir de hoje acontece no meio da natureza, onde nós viemos conversar sobre um tema muito importante: o clima como património comum da humanidade. Este clima estável nos últimos 11 mil anos, este Holoceno, este nosso jardim do Éden onde a vida floresceu. A era industrial, em menos de 200 anos, comprometeu este equilíbrio, destruiu este clima onde neste longo período as temperaturas não variaram mais que 1 grau centígrado. E fizemos-lo porque nós nunca considerámos o clima como algo valioso, algo importante, quando foi este clima, este nosso património, contribuiu para a vida e para a civilização. E nós vamos compreender como é que este conceito jurídico pode ajudar a limpar a atmosfera, mas mais importante do que isso, como é que esta ideia pode fazer com que o mundo tão desunido se una mais. Clima, património comum da humanidade, é o tema para mais um Hora de Agir. Ao longo da vasta história do planeta Terra, com os seus 4.600 milhões de anos, o clima foi, ao longo das diferentes eras geológicas, muito mais quente e muito mais frio. Desde uma fase inicial extremamente quente, com uma atmosfera incandescente e temperaturas na ordem dos 100 graus centígrados, até às glaciações em que a Terra praticamente se transformou numa bola de gelo. Desde uma atmosfera composta por metano e vapor de água até às cianobactérias que se alimentaram da luz do Sol para realizar a fotossíntese, enchendo lentamente a atmosfera de oxigênio ao longo de milhões de anos. Essa evolução foi interrompida por 5 grandes extinções em massa, nas quais desapareceram cerca de 3/4 da vida na Terra. A última dessas extinções ocorreu no final do Cretáceo, há 66 milhões de anos, quando um asteroide com 10 km de diâmetro embateu no planeta a mais de 20 mil km por hora. No único dia, desapareceu a maior dinastia de sempre, os dinossauros, que reinaram durante mais de 100 milhões de anos. Com o fim do Cretáceo, nasceu uma nova era, e a partir de um pequeno mamífero, evoluiria, muito mais tarde, uma espécie que viria a dominar o planeta. Até que, finalmente, surgiu o período mais estável dos últimos 4.600 milhões de anos, a estabilidade climática, que permitiu que as comunidades humanas se fixassem, graças ao incrível domínio da agricultura. A agricultura antes deste período era muito difícil, não havia CO2 suficiente na atmosfera e as plantas demoravam mais tempo a crescer e por isso estes ciclos anuais previsíveis que temos hoje eram praticamente impossíveis em muitos lugares. E por isso, com a agricultura nasceu também o direito de propriedade, porque precisámos de começar a guardar aquilo que plantávamos e mais tarde a coisa piorou com o pastoreio, há cerca de 3.500 anos, com as cercas que precisávamos de colocar para guardar os animais. Com o tempo, a humanidade dividiu-se em fronteiras e como a natureza já não era um inimigo, a competição começou a acontecer dentro da própria espécie. Mas há fronteiras que nós não conseguimos estabelecer. A natureza e as leis da física impõem-nos este sistema climático que não tem fronteiras e cada vez mais se desregula diante dos nossos olhos. Paulo Magalhães, viva! Olá, que viva. Este sistema climático é como um software, onde nós talvez tenhamos introduzido um vírus, não? Nós fazemos parte do software, isto é, a humanidade é um componente do sistema todo. Todos nós, todos os seres vivos, produzem uma bioquímica que absorve e expele matérias químicas que influenciam todo o nosso meio. Isto é, quando nós respiramos, nós estamos a alterar quimicamente a atmosfera, como as árvores, quando estão a fazer fotossíntese. Mas esse não seria o nosso principal problema. Nós começámos a fazer coisas Ora, aí está. que não devíamos. O sistema, a história da Terra tinha absorvido CO2 através da fotossíntese, precisamente, e com os movimentos da Terra, posto essas florestas fósseis, que hoje chamamos de fósseis, essas florestas antigas debaixo da Terra, que hoje nós vamos lá buscar essa energia que foi produzida há milhões de anos pelo Sol, mais uma vez pela fotossíntese, que foi metida debaixo da Terra, nós fomos lá buscar essa energia e pusemos-la outra vez na atmosfera. Nestes 11.700 anos, nós em 200 anos, aquilo que fizemos foi aproveitar esta energia que existia em abundância nas profundezas do planeta, libertámos toda essa energia e colocámos um efeito de estufa que está a destruir esse equilíbrio, esse software. Esse software. E, portanto, nós agora estamos a ter um sistema climático que está desregulado,
e que isto nos obriga a intervir, não é? Nós intervimos, mas agora já temos essa informação. Já sabemos quais são os gases de efeito de estufa, quais são as consequências e depois, repara, toda a vida tem a ver com o clima. Hoje nós continuamos, na atualidade, a caminhar rumo a um precipício, porque temos ainda uma dependência de 82% de combustíveis fósseis, estamos a emitir cada vez mais a cada ano, a colocar mais concentração de gases com efeito de estufa, portanto estamos a agravar o problema. E para resolver isso, uma das soluções foi os mercados de carbono. Mas os mercados de carbono só falam das emissões presentes. Nós ainda não resolvemos o grande problema, que foi esta concentração, que é aquela que realmente provoca a alteração climática. Como é que o vosso conceito, clima, património comum da humanidade, pode ajudar a resolver esse problema da concentração? Nós não fizemos só isso de ir buscar o CO2 que estava armazenado e pô-lo cá fora. Nós fizemos uma outra coisa, que foi destruir os ecossistemas, que tinham uma capacidade de absorção e de captura de CO2 que deixaram de ter. Nós destruímos cerca de 80% das florestas originais. Para se construir uma economia que é capaz de fazer limpar a atmosfera e não apenas estar a trabalhar com os fluxos no mercado, qual é o problema do mercado? Que é a questão do mercado de carbono. O mercado de carbono trabalha com os fluxos. Quais são os dois problemas do mercado de carbono? Primeiro, as remoções para entrarem no mercado de carbono têm que ser adicionais relativamente àquelas que já existem hoje. Isto é, os mercados de carbono não reconhecem o valor dos ecossistemas que existem neste momento e que têm que ser preservados. Há uma baseline, que é o que existe, e se eu fizer remoções adicionais às que já são feitas, eu aí vou gerar um crédito que vai para o mercado de carbono. Isto tem dois problemas, que é, não só não valorizo os ecossistemas que estão hoje e a sua preservação, mas também não consigo gerar créditos para começar a remover adicionais àqueles que o mercado hoje reconhece. Isto é, nós precisamos fazer duas coisas: valorizar o que existe e de fazer remoções adicionais para retirar CO2 da atmosfera, que está em excesso, sem gerar novas emissões. Mas no mercado de carbono há um ganho efetivo, que há uma política que está subjacente ao funcionamento do próprio mercado de carbono, que é a compensação das emissões atuais. Qual é que é o incentivo financeiro que uma empresa, que um agente económico que polua tem para adotar um mercado diferente, o mercado das remoções? Qual é que é a vantagem? Os mercados são voluntários. Pois há o mercado europeu de carbono, que aí já tem a ver com regulações para grandes empresas, em que há uma obrigação de reduzir emissões, é o primeiro objetivo, reduzir as emissões, e aquelas que eu não consigo reduzir, eu vou compensar no mercado de carbono. Okay? É este, digamos, o esquema que existe. Mas nós aqui... E das remoções, que é um conceito diferente? O das remoções não há sistema de financiamento, isto é... Portanto, é algo voluntário. É voluntário. Eu estou a poluir, vou limpar a atmosfera porque sinto essa responsabilidade social. Há uma responsabilidade social, há o valor em bolsa, há tudo isso, quer dizer, há todo um mecanismo, isto é, já é um valor que cria valor nas próprias empresas, porque há todo um sistema que já está a incorporar valor nisto e da própria responsabilidade social e ambiental das empresas. Agora, outra questão que os mercados de carbono não conseguem resolver é do CO2 que está acumulado na atmosfera e que é esse o problema. O problema das alterações climáticas não é apenas com as emissões que estamos a fazer hoje a mais, é com o que está acumulado há 200 anos a mais na atmosfera. O que está para trás não é de ninguém. Mas, Paulo, porque lá está, porque não é património de ninguém. Alguém que esteja a remover CO2, que não cumpra o adicionado do mercado, está a remover para toda a humanidade e ninguém lhe paga, porque está a remover num bem que não é de ninguém. Mas uma ideia, por exemplo, nós termos uma necessidade hoje de aprofundar a solidariedade entre Estados. E nós sabemos que houve um hemisfério norte que se desenvolveu à custa de poluir e muitas vezes também à custa de recursos do hemisfério sul. Não é possível que os Estados, nas suas políticas de cooperação, coloquem essa ajuda para as remoções, no sentido que estamos a fazer com que, perante um sistema climático onde os prejuízos já são enormes com estes eventos extremos, não pode ser uma forma dos próprios Estados ganharem e, ao mesmo tempo, serem solidários com aqueles que são mais vulneráveis? E esse é o nosso projeto. Construir o património comum é aceitar que o bem é comum. A única forma é construir um projeto comum para limpar isto.
aqueles que têm mais responsabilidade histórica também ganham em limpar um bem que é de todos. Isto é, a economia dos países do Norte depende do funcionamento, de um bom funcionamento do sistema climático. E, portanto, investir no restauro de ecossistemas no Sul, compensando as diferenças históricas, são benefícios para os do Sul e para os do Norte. E talvez o melhor seria deixar os Estados fora disso e encontrarmos outra forma de financiar. Que tal aquela taxa Tobin? A taxa Tobin só seria possível impor por acordo entre os Estados, mas que aí é nas transações financeiras, não é? Sobretudo no sistema financeiro, não é? O sistema financeiro vai ser o sistema onde está o dinheiro que vai ter mais prejuízos e, portanto, financiar um projeto global de restauro, de captura de CO2, em que essas capturas não dão origem a direitos para fazer novas emissões, é uma peça fundamental para se construir este acordo entre Norte e Sul com um projeto comum de limpar o que está para trás. Para haver responsabilidades, direitos e deveres, tem que haver um agente, um owner, e tem que haver o objeto. O objeto é o sistema terrestre, que tem que ser de toda a humanidade. Com isto, é possível que quem faça um dano a este objeto, que é o sistema, tenha responsabilidade, ou quem faz um benefício e limpa tem direito a ser compensado. Paulo, agora para saber mais sobre a organização, nós vamos ouvir a Sara Pires, que é Presidente da Casa Comum da Humanidade, uma organização de âmbito internacional com sede na cidade do Porto. A Casa Comum da Humanidade é uma organização não governamental de ambiente, de âmbito internacional, que foi fundada em 2018 e tem, de facto, a sua grande missão promover o reconhecimento do clima estável como património comum da humanidade e, para além de promover esse reconhecimento, tem a grande missão de tentar influenciar o restauro desse património comum, que nós hoje sabemos já está a ser danificado. É quase como imaginarmos a analogia que nós fazemos com o condomínio do nosso prédio, da nossa habitação. Se nós destruirmos a fachada, se nós destruirmos as partes que são comuns, a nossa própria propriedade vai ficar desvalorizada, vai perder valor. E se não cuidarmos daquilo que é de todos, nós vamos perder a nossa soberania, nós vamos perder o valor sobre o nosso território, sobre a nossa propriedade. E aquilo que tentamos promover numa lógica de transposição do condomínio para um condomínio de terra, para um condomínio de todos os Estados, é que este reconhecimento promova novas regras de cuidar deste património, novas formas de termos a capacidade de o governar, com novas instituições internacionais que tenham esse reflexo também ao nível mundial. Mas temos que explicar lá para casa, porque eu também tive dificuldade em perceber. Há uma coisa que é património mundial da humanidade e outra que é património comum. Queres-nos explicar esta diferença? Bem, o património mundial são bens que estão dentro do território dos Estados, em que é o próprio Estado que propõe à Unesco o seu reconhecimento como património mundial. Também há bens intangíveis no património mundial, o fado ou o canto alentejano, são bens intangíveis, é uma ideia, uma cultura. Intangíveis e belos. E belos, mas que estão dentro do Estado e que a Unesco reconhece que aquilo é tão importante que deve ser de toda a humanidade. E o próprio Estado também reconhece que pode perder soberania, alguma parte. Se autolimita na sua soberania e compromete-se perante a comunidade internacional a preservar aquilo em nome do interesse de toda a humanidade. Outra coisa são bens que estão fora da soberania dos Estados, em que são reconhecidos como património comum da humanidade. O caso, os fundos marinhos. Não é? De alguma forma, reconhecer o clima como património da humanidade é, pela primeira vez na história da humanidade, concretizar o projeto inicial da Arvid Pardo, que era o ambiente é que é património da humanidade. Não é o espaço onde a água do mar está, é a qualidade bioquímica da água, a qualidade bioquímica da atmosfera, são património de todos. E nós, sobre estes conceitos, res nullius e res communis, nós fomos ouvir Cristiane Derani, em Santa Catarina, no Brasil, que nos vai explicar melhor ainda este conceito de clima, património comum da humanidade. Res são coisas, né, em latim. As coisas se dividiam em coisas pertencentes a alguém, vinculadas a alguém, ou aquelas coisas que poderiam ser apropriadas por quem chegasse primeiro, por quem elas alcançasse primeiro, porque eram coisas de ninguém
Então, daí res nullius, ou seja, coisas que estão ao mundo para serem apropriadas por aquele que conseguir ou chegar primeiro. Mas além dessa res nullius, que é aquela coisa que está para ser apropriada por alguém, nós temos também no direito, já no direito romano, as res communes, que eram aquelas coisas que não poderiam ser apropriadas privadamente por ninguém, porque estavam para a fruição de todos. Mas como elementos da natureza, a atmosfera ela entra nessa dinâmica jurídica de res nullius. Então tomo a atmosfera e, por conseguinte, o clima, quando falamos de emissão de gases de efeito estufa, como algo meu, porque eu me aproprio. Eu jogo lá algo que era meu, como se lá fosse um espaço para mim. A atmosfera e, por conseguinte, o clima é uma coisa comum. E quando, na verdade, nós temos hoje uma necessidade de encontrar cada vez mais um estatuto jurídico, ou seja, uma proteção jurídica para essas coisas, para que elas deixem de ser finalmente res nullius e se tornem res communes, ou seja, elementos que estejam à fruição de todos. E aí se encontra o clima, né? Ou melhor, a atmosfera. Paulo, está a nascer um projeto vosso na CPLP para tratar destas non-offsetting removals, destas remoções sem compensação. Em que é que consiste este projeto? É um projeto que está a nascer na Casa Comum com vários parceiros, entre os quais também a CPLP, em que nós, essas remoções que não vão para o mercado, que têm que ser estimuladas, ponto número 1, preservar os ecossistemas que existem e dar-lhes valor pelo serviço que fazem de captura e armazenamento no solo, dar valor ao armazenamento e, por outro, estimular a realização de novas remoções sem darem direito a novas compensações ou a darem a novos créditos para poluir mais. E, portanto, começar a restaurar para limpar o histórico que está a mais na atmosfera. Que é aquilo que, por exemplo, Bill Gates já está a fazer na Islândia, não é? Sim, repare, esse terá sido dos poucos, ou que eu saiba, o único projeto que há um investimento avultado na construção de uma instalação tecnológica e de engenharia para capturar CO2, em que a captura do CO2 que é lá capturado não vai, que é adicional ao que existia antes, mas que não vai para o mercado de carbono. Porque se fosse para o mercado de carbono, ia dar origem a mais emissões, está a ver? E, portanto, como ele está-se a fazer isto de forma benemérita, não é? E que nem todos conseguem, nem não é? todos Nem conseguem. todos serão o mesmo. Em termos de investimento, há muita gente a fazer com ecossistemas que não estão no mercado de carbono e que estão a fazer e que estão a absorver para toda a Por causa dos humanidade. critérios sociais, ambientais, os tais ESG, também muitas empresas estão voluntariamente a aderir A fazer. Agora é começar a dar visibilidade a isso e futuramente a dar valor. E nesse caso, dessa captura de CO2, a absorção é feita para benefício de toda a humanidade. Isto é, em termos jurídicos, desaparece num vazio jurídico, não se geram direitos nem deveres, ele está a fazer aquilo de forma benemérita. Agora, para limparmos a atmosfera, nós temos que ir além do benemérito. Nós temos que criar direitos e deveres para começar a limpar o que está para trás. Que é o património comum da humanidade. Obrigado, Paulo, por ter estado em mais uma Hora de Agir. Um dia, à conversa com o professor Adriano Moreira, tive o privilégio de conhecer aquela que tinha sido a sua experiência nesses tempos iniciais das Nações Unidas. Contou-me como tinha sido a criação da Carta em 1945 e que tinham existido 2 princípios não escritos dessa Carta inicial. O primeiro era mundo único, o que significava que não podia haver guerras, e o segundo era a terra como a casa comum dos homens. Nem um nem outro foram observados. As fronteiras ou a competição, onde o mais adaptado é aquele que sobrevive, pode ter canalizado a energia para a inovação, para a descoberta ou para o progresso, mas não ajudou a que o mundo fosse uma verdadeira família de povos. O Estado de Direito, os direitos humanos, a economia de mercado, o comércio livre ou a globalização aconteceram sem que os Estados abdicassem de parte da sua soberania para um mundo mais solidário, com instituições democráticas em todos os lugares e também com instituições mais fortes e inclusivas como o novo estágio da evolução humana. E esta ideia do clima património comum da humanidade, que nos mostra que nós estamos todos ligados, talvez seja uma ilha de sanidade, que precisamos olhar como um rumo para termos no mundo
um sistema multilateral mais forte, com mais governança global, para que a humanidade não continue a chocar como toupeiras cegas. Hora de termos esperança, hora de agir. Um abraço, amigo, e até para a semana.